bênção em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, hoje estamos iniciando uma nova revistinha da editora Betel. A revistinha tem como título Livro de Salmos. Hoje é a lição de número 1. Não sei se você já leu, já tem em mãos, mas hoje é a lição de número 1. Estamos iniciando um novo trimestre. Hoje é o dia 5 de março, o ano está passando rápido, né? Já terminamos o primeiro trimestre, falamos aí sobre família, assuntos muito interessantes, abordantes aí para o nosso dia a dia. Mas hoje estamos iniciando a nova revistinha da editora Betel, a lição de Salmos. Hoje é a lição de número 1, estaremos falando sobre Salmo, um guia devocional para o cristão. Então o livro de Salmos, ele é um guia para o nosso momento de devocional. Quem é que nunca fez uma devocional durante o seu dia, pela manhã? Saiba que o livro de Salmo, ele é um grande instrumento, é um grande apoio para nossos momentos de devocionais. Então hoje iremos falar sobre Salmo como um guia devocional para o cristão. O texto áureo, meus irmãos, é o Salmo 98, versículo de número 5. O salmista, ele disse: cantai louvores ao Senhor com harpa e voz de canto. Salmo 98, 5. Olha só, meus irmãos, se nós, nessa manhã, nesse momento, se eu fosse dar um tema ao livro de Salmos, seria louvor, adoração e exaltação a Deus. Se eu fosse dar um tema ao livro de Salmos, seria esse: louvor, adoração e exaltação a Deus. Por quê? Porque nesse livro de Salmo nós encontramos aí um rio de cânticos de adoração tributados ao Deus, ao nosso único e trino Deus. Então, se fôssemos dar um tema a esse livro, seria louvor, adoração e exaltação a Deus, pois nesse livro encontramos um rio de salmos ao qual nos leva a adorarmos a Deus. Pois bem, verdade aplicada. O comentarista na revistinha, ele comentou dizendo: o livro do Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Olha só que interessante. Então, nos nossos devocionais, momentos esses ao qual nós tiramos para buscarmos a Deus, através dessa devoção, nós o quê? Nós adoramos e oramos a Deus. Então, o livro de Salmo, ele se encaixa muito bem. Ele contribui muito para esse momento devocional. Por quê? Porque ele nos leva para uma vida de adoração a Deus e de oração ao Senhor. O livro de Salmo nós encontramos nesse diversos salmos, ao qual o salmista ele está orando e está adorando a Deus. Então, em nossos momentos de devocional, nós podemos extrair desse livro salmos, ao qual vai nos levar ao quê? A adorar e orar a Deus. Então, o livro de Salmo, ele muito contribui para uma vida de adoração e também oração a Deus. Nos Salmos, nós encontramos aí o salmista salmodiando a Deus através de cânticos e através também de oração a Deus. Encontramos nesses salmos de adoração e salmos de oração a Deus. Por isso, o salmo ele contribui na vida do discípulo, na vida do cristão, para uma vida de adoração e oração a Deus. Pois bem, vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Nessa lição aqui, os objetivos a serem tratados serão qual? Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Então, o primeiro objetivo é o quê? É apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Segundo, é mostrar a importância dos cânticos. E também, por terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos. O texto de referência para essa aula de número 1 é o texto de Salmo 42. Quem é que nunca leu esse Salmo? Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Também temos o Salmo 44, que é: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm cantado os feitos que realizasse em seus dias, nos tempos da antiguidade. E também o Salmo 45, versículo 1, que diz:
O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Vamos lá então. O esboço dessa lição presente. Teremos aqui a introdução. Teremos o tópico 1, que é título, divisão do livro e autores. Teremos aqui o tópico 2, que é principais características do livro. E para o tópico 3, teremos aqui esclarecimento de algumas expressões. E vamos concluir depois no final com a conclusão. Pois bem, vamos lá. Vamos entrar nessa lição. Você que está entrando aí, vai nos cumprimentando com a paz do Senhor aí. Você que é amigo, irmão, vai aí se comunicando. Você vai compartilhando para que mais pessoas venham ser alcançadas por essa live, por essa lição de número 1. Vamos lá, introdução dessa aula. Vamos lá. Introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou seja de alegria. Quem é que nunca recorreu ao livro de Salmos? Quem é que nunca leu pelo menos um salmo na sua vida? Quem é que nunca leu um salmo? Quem é que nunca abriu ali no salmo, de algum salmo e leu, cantou louvor a Deus com o salmo? Então, nós vemos que é bem provável que todos já tenham aí tido acesso ao livro de Salmos, seja na angústia ou seja no momento de alegria. Todos nós já ali compartilhamos, já lemos, já meditamos em algum salmo. Pois bem, a igreja tem se valido dos seus ensinamentos. Quem é que nunca leu, ensinou, cantou, pregou sobre um salmo? A igreja atual, ela tem se valido dos salmos. Portanto, é necessário conhecê-lo. Não apenas ficar com as palavras. Quem é que nunca já leu o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor. Mas nós não podemos ficar apenas com as palavras. Nós precisamos conhecer o pastor do Salmo. Nós precisamos conhecer o Salmo. A igreja tem se valido, utilizado muito do livro dos Salmos. Pois nós não podemos ficar apenas nas leituras. Nós precisamos nos aprofundar, conhecer quem escreveu, o porquê. Nós precisamos nos aprofundar acerca do livro dos Salmos. E nessa presente lição, assim como as demais lições, nós estaremos aí nos aprofundando, conhecendo acerca dos livros dos Salmos. Quem escreveu, os autores, o porquê, aonde. Então nós não podemos ficar apenas na leitura, nas palavras. Nós precisamos conhecer o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o livro mais extenso das Escrituras. Nós vemos ali que o livro dos Salmos ele é composto por 150 salmos inspirados por Deus. Então o livro dos Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Nós encontramos ali 150 salmos inspirados por Deus. Vamos lá então. Dito a introdução, vamos ao nosso ponto de partida. Qual que é o nosso ponto de partida nessa lição de número 1? Nós vemos que o louvor, ele faz parte da vida do cristão. O louvor, ele faz parte da minha vida e da sua vida. Nós precisamos louvar a Deus. Só Deus é digno de toda honra e de toda glória e louvor. Nós devemos louvar a Deus em espírito e em verdade, assim como nós encontramos lá em João capítulo 4, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, devemos louvar a Deus em todos os momentos das nossas vidas, independente da situação, da circunstância. Nós precisamos louvar a Deus. Nós vemos que a Bíblia por um todo, ela nos motiva o quê? A louvar a Deus. Todos os livros da Bíblia vão nos motivar, nos levar ao quê? A adorar ao Deus, ao único e trino Deus. Porém, nós encontramos no livro dos Salmos uma motivação ainda maior. Como eu já disse, todos os 66 livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia, todos os livros por um todo, nos motiva, nos leva ao quê? A adorar a Deus. Porém, nós encontramos no livro do Salmo uma motivação ainda maior para louvarmos a Deus. Quer um exemplo disso? Você que tem Bíblia em mãos, você que tem a Bíblia aí, abra comigo aí por gentileza. Salmo de número 150, versículo de número 6. Salmo 150, versículo 6. Olha só o que o salmista diz. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então o salmista, ele está nos conduzindo, nos levando ao quê? A louvar, a adorar a Deus. Nós vemos também no Salmo de número 103. Olha só, Salmo de número 103, versículo de número 2. Salmo 103, versículo 2 nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Olha só, bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim. Olha só, bendize o Senhor, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Também nós vemos aqui, ó, Salmo de número 100. Salmo 100, versículo 4, que diz: entrai pelas portas deles com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei-o ao seu nome. Então nós vemos que a Bíblia por um todo, ela nos conduz, nos leva ao quê? A louvarmos a Deus. Porém, nós encontramos nos Salmos uma motivação ainda maior. Vamos lá então, tópico de número 1. Tópico de número 1. Iremos falar aqui sobre título, divisão do livro e autores. Olha só, essa lição está muito boa, você não pode perder. Você que está aí, compartilhe, nos cumprimente, nos salde, no curta. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Olha só, tópico de número 1. Título, divisão do livro e autores. Olha só, nesse tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro dos Salmos. Olha só, tópico de número 1.1. Título. Vamos falar sobre o título de Salmos. Por que Salmos? Nós vemos que diversos livros da Bíblia, nós vemos um exemplo, o livro do Gênesis. O que significa Gênesis? Início. Então nós vemos o livro do Gênesis, o início, o princípio de todas as coisas. O livro do Êxodo fala sobre a saída. Nós vemos que o livro de Jeremias tem esse nome por causa que ele foi o profeta Jeremias ao qual escreveu. Assim como Isaías. Nós vemos os evangelhos, Mateus, ele escreveu o evangelho de Cristo. Mas por que Salmos? Por que esse título de Salmos? Olha só, vamos entender isso então. Olha só. No hebraico, o título do livro dos Salmos era o quê? Sefer Tehillim. Olha só, no hebraico, o título do livro dos Salmos era Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores. Olha só, às vezes chamado somente de Tehillim, ou seja, louvores. Então nós vemos que o título do livro de Salmos, no hebraico, era chamado de Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores. Às vezes era usado somente a palavra Tehillim, que significa louvores. Olha só, a palavra Tehillim, no hebraico, significa louvor. E por isso podemos traduzi-los como o livro dos louvores. Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Olha só, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, temos a palavra salmoi. Olha só, na Septuaginta, livro do Antigo Testamento, nós encontramos a palavra salmoi. E em certos manuscritos, a palavra psalterion, que significa poemas ou cânticos acompanhado de cordas. Então, na Bíblia, a Septuaginta, Bíblia na versão grega do Antigo Testamento, nós encontramos ali a palavra salmoi, no livro dos Salmos. E em certos manuscritos, nós encontramos a palavra psalterion, que significa poemas ou cânticos acompanhado de cordas. Nos livros dos Salmos, encontramos a enunciação de diversos sentimentos, ou seja, sentimentos de alegria, sentimento de tristeza, desejo de intimidade, proteção ao Senhor e exaltação aos seus feitos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o livro dos Salmos, ele tem esse título, por quê? Porque no hebraico era-se usado a palavra Salmos, tem-se esse título, por quê? Porque no hebraico a palavra se usada para Salmos era o quê? Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores, às vezes chamado somente de Tehillim, que significa louvores.
Também temos ali na Bíblia, na Septuaginta, a Bíblia grega do Antigo Testamento, nós encontramos a palavra salmoi, e também em certos manuscritos nós encontramos a palavra ali salterium, que significa poemas e cânticos acompanhados de cordas. Pois bem, no livro do Salmo, meus irmãos, nós encontramos a enunciação de diversos sentimentos, ou seja, sentimento de alegria. Quem é que nunca leu ali o Salmo de número 47? Olha só, um salmo de alegria, Salmo de número 47. Olha só, Salmo de número 47 vai nos dizer. Você que tem Bíblia aí, acompanhe comigo. Olha só, o salmista diz: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Olha só, um salmo de alegria. Então nós vemos que no livro dos Salmos encontramos diversos sentimentos. Alegria, também encontramos sentimento de tristeza. Olha só, Salmo de número 119, versículo 28. Olha só, Salmo de número 119, versículo de número 28. Olha só o que diz o salmista: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só, então nos Salmos nós encontramos tanto versículos de alegria como também de tristeza. E não somente isso, também encontramos os Salmos com sentimentos do que? De desejo, de intimidade a Deus. Olha só, quem é que nunca leu o Salmo de número 42? Olha só o que o salmista disse no Salmo 42. Olha só, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, nós encontramos também no Salmo ali o desejo de intimidade com Deus. Também encontramos versículo de proteção. Quem é que nunca leu o Salmo de número 91? Olha só, Salmo de número 91. Olha só, um versículo interessante é o versículo de Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, salmo de proteção. E também encontramos salmo de exaltação. Salmo de exaltação aos feitos do Senhor. Salmo de número 96. Olha só que interessante. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei ao seu nome, anunciai a salvação de dia em dia. Então, meus amados irmãos, nós encontramos nos Salmos ali uma enunciação de diversos sentimentos, seja de tristeza, alegria, intimidade, proteção, exaltação a Deus, entre outros sentimentos. Tudo isso, meus irmãos, nós encontramos no livro dos Salmos. Olha só que interessante. Também encontramos nesse livro os altos e baixos que fizeram parte do povo de Deus, o povo de Israel. Nós encontramos no livro dos Salmos os altos e baixos do povo de Deus, do povo de Israel. Então nós vemos que para cada momento encontramos um salmo. Assim na minha vida e na sua vida. Quem é que vive somente no alto? Não, nós vivemos em altos e baixos, momentos bons e momentos ruins. Porém, nós encontramos no Salmo, no livro dos Salmos, diversos salmos ao qual vai encaixar para diversos momentos de nossas vidas, seja no momento bom ou seja no momento ruim, nos altos e baixos. Para todos os momentos da nossa vida, nós encontramos um salmo ao qual vai encaixar e falar conosco, falar com o nosso coração. Para cada momento de nossas vidas, nós encontramos um salmo. Olha só, assim também para cada momento de nossas vidas, nós encontramos um salmo que nos consola, nos alegra, nos traz paz e a confiança que precisamos. Quem é que nunca leu aí o Salmo de número 118? Olha só, Salmo de número 118, versículo 5. Olha só, quem é que nunca passou por um momento de angústia, de aflição? Quem é que nunca passou por um momento de angústia? Olha só o que o Salmo 118, versículo 5 nos diz. Invoquei ao Senhor na minha angústia. Olha só, momento de baixo, momento de angústia. Mas encontramos um salmo que se encaixa nisso. Olha só.
Olha só, invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar alto. Olha só, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Olha só, quem é que nunca passou por momentos de angústia? Mas para o momento de angústia, nós encontramos o Salmo 118, versículo 5. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me colocou em um lugar largo. Olha só. Quem é que nunca sentiu medo? Estamos vivendo momentos de medo, momentos difíceis. Está aí essa pandemia, o Covid-19, o coronavírus. Quem é que nunca sentiu medo, seja por esse motivo ou por outros motivos? Mas quem é que nunca recorreu ao Salmo de número 91, um salmo de proteção de Deus para o seu povo? Olha só, assim como eu já li aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que nunca leu o versículo de número 10? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Olha só, quem é que nunca leu o Salmo 91? Buscando uma proteção de Deus. Quem é que nunca, aí, como costume de muito, deixou o Salmo 91 aberto, exposto na sua casa, seja no rack, seja no quarto, seja em qualquer cômodo, em qualquer lugar? Quem é que nunca deixou ali o Salmo 91 aberto? Sabemos que não podemos deixar apenas aberto, precisamos aplicá-lo em nossas vidas. Mas quem é que nunca fez isso? Deixou o Salmo aberto, que buscando uma proteção de Deus para nossas vidas. Então, no Salmo também nós encontramos uma proteção de Deus para nossas vidas. Quem é que nunca, em momento de desespero, não leu o Salmo de número 70? Olha só, Salmo 70, o que diz lá? O salmista ele vai salmodiar a Deus dizendo, Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Quem é que nunca leu o Salmo de número 70 em momento de desespero? Você que está precisando ou precisou de algo, quem é que nunca leu o Salmo 70? Ao qual o salmista disse, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Olha só, quem é que nunca leu o Salmo 40? Após um momento de desespero, Deus responde, e aí você vai lá e lê o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Olha só, então para cada momento, nós temos um Salmo. Isso que eu quero passar para você, transmitir para você, aplicar na sua vida. Para cada momento das nossas vidas, nós encontramos um salmo. Na angústia, Salmo 118, 5. Momento de medo, proteção, Salmo 91. Momento de súplica, de desespero, Salmo 70. Momento de gratidão por uma oração ouvida, Salmo 40. Quem é que nunca leu também o Salmo de número 37? Olha só, Salmo 37, versículo de número 5. O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem é que nunca leu o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez em um momento de, ao qual você está buscando algo de Deus, momento de perda, um momento que você está buscando um recurso, você vai lá e lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que nunca leu o Salmo de número 121? Em momento ao qual você está sendo aí talvez afligido, e você vai lá e lê o Salmo 121. Eleve os meus olhos para o alto, para os montes. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. Então, meus irmãos, para cada momento de nossas vidas, seja no alto, seja no baixo, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja ali no vento, no vendaval, para cada momento nós encontramos um salmo que se encaixa em nossas vidas. Por isso, a importância do livro do Salmo. Olha só, vamos lá continuar. Portanto, é um fato que a adoração a Deus não põe fim a todos os nossos problemas. Olha só, a nossa adoração a Deus não coloca um fim em nossos problemas, mas nos ajuda a suportar e a compreender em parte as tentações e as perseguições que sofremos. Olha só, Salmo 90, versículo 2. Olha só que interessante esse salmo. Salmo 90, versículo de número 12. Salmo 90, 12. Olha só, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração
sábio. Olha só, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Olha só, este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Olha só, o livro dos Salmos é inspirado por Deus, porém este não se resume somente em uma canção. O livro dos Salmos talvez seja o livro mais terapêutico da Bíblia. Olha só, o livro dos Salmos talvez seja o livro mais terapêutico da Bíblia. Por quê? Porque uma vez aplicado, os seus ensinamentos, ele oferece o quê? Consolação, bênção e paz de Deus. Por isso que ele se torna um livro terapêutico. Por quê? Porque uma vez aplicado em nossas vidas, os Salmos, nós achamos nele o quê? Consolação, a bênção de Deus e a paz que precisamos. Por isso que o livro dos Salmos, ele passa a ser um livro terapêutico para nossas vidas. Então, meus irmãos, para cada momento dos Salmos, para cada momento de nossas vidas, nós encontramos um Salmo. Pois bem, vamos lá. Próximo tópico de número 1.2. Divisão do livro. Você sabia que o livro dos Salmos, dentro deste, nós encontramos divisão? Encontramos 5 livros dentro do livro do Salmo? Sabia disso? Vamos lá então, vamos entender isso. Olha só, é comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros. Nós dividimos os Salmos em 5 partes, em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1 até o Salmo de número 41, o segundo livro, do Salmo 42 ao Salmo de número 72, o terceiro livro, Salmo de número 73 até o Salmo de número 89, e o quinto livro, o quarto livro, do Salmo 90 ao Salmo de número 106, e para terminar o quinto livro, do Salmo 107 ao Salmo de número 150. Talvez você ficou meio assim, mas como assim? Ficou meio confuso, mas vamos entender isso. Olha só. Primeiro livro dos Salmos, primeira parte do livro dos Salmos, Salmo 1 ao Salmo de número 41. O Salmo 1 ao Salmo 41 corresponde ao primeiro livro dos Salmos, a primeira parte, que corresponde ao livro do Gênesis, por causa da ênfase que encontramos nesses salmos sobre o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Então, a primeira parte do livro dos Salmos a ser dividida é o do Salmo 1 ao Salmo 41, que corresponde ao livro do Gênesis. Por quê? Porque nos mostra uma ênfase sobre o pecado e a necessidade do homem em buscar a Deus. A segunda parte do livro dos Salmos, a segunda divisão, é do Salmo 42 ao Salmo 72. Por quê? Porque corresponde ao livro do Êxodo. Por quê? Porque nos mostra uma ênfase sobre os temas, sobre a salvação do homem e libertação de Israel. Então, do Salmo 42 ao Salmo 72, nós encontramos ênfase sobre o quê? Sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. Por isso que esse Salmo 42 ao Salmo 72, ele corresponde ao livro do Êxodo. É a segunda parte do Salmo. E qual que é a terceira parte? É do Salmo 73 ao Salmo 89. Olha só, do Salmo 73 ao Salmo 89, nós vemos que esses salmos, eles vão corresponder ao livro de Levítico. Por quê? Porque nos dá ênfase, nos aborda sobre os temas que tratam sobre o tabernáculo, da liturgia levítica, da santidade a Deus. Por isso que do Salmo 73 ao Salmo 89 nos corresponde, nos leva ao livro de Levítico. Então esta é a terceira parte do livro do Salmo. E qual que é a quarta parte? Do Salmo 90 ao Salmo de número 106. Por quê? Porque corresponde ao livro de Números. Por quê? Porque nos mostra, nos dá ênfase, nos abrange acerca dos temas concernentes aos perigos,
bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, quando a gente vai lá e lê do Salmo 90 ao Salmo 106, nós encontramos uma proteção divina. Exemplo, Salmo de número 91. Então, do Salmo 90 ao Salmo 106, corresponde à quarta parte, à quarta divisão do livro dos Salmos, que leva-nos ao quê? Ao livro de Números. Por quê? Porque nos abrange ao quê? Aos perigos, à proteção de Deus, proteção divina, durante o quê? A peregrinação do povo de Israel no deserto. E para terminarmos, vemos aí a quinta parte do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é dividido em 5 partes. Primeira parte, Salmo número 1 ao Salmo 41. Segunda parte, Salmo de número 42 ao Salmo 72. Terceira parte, Salmo 73 ao Salmo 89. Quarta parte, Salmo 90 ao Salmo 106. E a quinta parte é do Salmo 107 ao Salmo 150. Por quê? Porque nos corresponde, nos leva-nos ao quê? Ao livro de Deuteronômio. Por quê? Porque nos mostra, nos dá ênfase sobre o fato de enaltecer a palavra de Deus e o louvor. Do Salmo 107 ao Salmo 150, nós vemos que os salmistas eles nos levam, através desses salmos, ao quê? A louvar a Deus, a tributar louvores ao nosso Deus, louvores à sua palavra, louvores ao seu nome. Então essa é a quinta parte do livro dos Salmos. Olha só que interessante, preste bem atenção nisso. O livro dos Salmos, ele começa com um salmo que exalta a importância, a relevância da meditação na palavra de Deus. Salmo de número 1. Olha só, o livro dos Salmos, ele começa nos mostrando a importância de meditarmos na palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então os Salmos, ele começa com um salmo que nos mostra a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Ele começa com isso, mostrando a importância de meditarmos na palavra de Deus. E ele nos leva, termina com o Salmo de número 150, nos levando ao quê? A adorarmos, a exaltarmos a Deus, todos os povos da terra. Olha só, vamos lá. Salmo de número 1. O Salmo começa nos mostrando a importância de meditarmos na palavra de Deus. E ele vai terminar com o último salmo que nos mostrando também a importância agora de o que? Adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Salmo de número 150. Olha só. Salmo de número 150, versículo 5. Salmo de número 150. Nos diz aqui, olha só: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Olha só que interessante, o último versículo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olha só que interessante. Então, meus irmãos, o livro de Salmos, ele começa com um salmo que exalta a importância da meditação na palavra de Deus, Salmo 1, e encerra com a exortação a todos para louvar ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Assim deve ser a vida do cristão. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser pautada o quê? Na palavra de Deus e o quê? Na glorificação do Senhor. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela deve ser sempre pautada no Salmo 1 e no Salmo 150. Por quê? Salmo 1, pautada na meditação da palavra de Deus. E Salmo 150, louvando a Deus. Então a nossa vida, ela deve ser vivida, pautada no Salmo 1 e no Salmo 150. Pautada na palavra de Deus, Salmo 1, e pautada para a glória, para a glorificação de Deus. Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao
Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Tópico de número 1.3. E os autores? Quem foi que escreveu os Salmos? Muitos dizem, em um erro, de forma errônea, que os Salmos, todos eles, foram escritos por Davi. Mas será que foi mesmo? Vamos lá. Quem foi que escreveu os Salmos? Quem são os autores dos Salmos? Vamos lá. Tópico de número 1.3. Autores. Olha só. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Olha só. É importante você aprender nessa manhã, você que não sabe, que nem todos os salmos é de autoria de Davi. Olha só, vamos lá. Dentre os vários autores dos 150 salmos, Davi escreveu apenas 73 salmos. Os estudiosos da Bíblia Sagrada nos levam a entender que Davi escreveu apenas 73 salmos. Dos 150 salmos, Davi escreveu 73 salmos, os quais refletem as diversas circunstâncias da sua vida, seja quando jovem pastor de ovelhas do seu pai, seja quando fugindo do rei Saul, seja como rei, seja como guerreiro, e assim vai, etc. Nós vemos que os 73 salmos escritos por Davi, ele escreve em diversas fases da sua vida, como pastor de ovelhas, como rei de Israel, momento de fuga do rei Davi, e também como um guerreiro, e assim, etc., em outros motivos. Olha só, seu nome é encontrado nas epígrafes, que precedem os salmos de sua autoria. Olha só, o interessante. O que é uma epígrafe? Olha só, epígrafe é aquilo que nós encontramos antes de iniciar-se um salmo. Nós vemos que para que serve as epígrafes? Epígrafes serve para conter informações, como por exemplo, instruções musicais, a autoria do cântico, o tipo de salmo e o acontecimento que levou o autor a escrever esse salmo. Então, epígrafe serve para conter, nos mostrar informações, como que, mais uma vez, vamos lá, informações sobre instrumento musical, com qual instrumento foi escrito, a autoria, quem escreveu o cântico, o tipo de salmo e também o que? O acontecimento que levou a pessoa a escrever aquele salmo. Então, é para isso que serve a epígrafe que se encontra no salmo. Mas vamos lá, olha só. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida, ou seja, sem consenso entre os estudiosos. Nenhum estudiosos, os estudiosos da Bíblia, não chegaram em um senso, não chegaram em um consenso em quem escreveu tal salmo. Por isso, nós vemos que há salmos, ou quais são os salmos aí de autoria desconhecida. Nós encontramos 50 salmos de autoria desconhecida, ao qual nós não sabemos quem foi que escreveu. Não chegou-se um consenso sobre quem escreveu esses 50 salmos. Porém, olha só, a relação mais comumente utilizada é o quê? É que Davi escreveu 73 salmos. Olha só, Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Etã, ele foi que escreveu 1 salmo. Também Emã escreveu 1 salmo. Assim também como Moisés, ele teve a autoria de escrever 1 salmo. E nós temos aí 49 salmos desconhecidos. Olha só, uma correção, nós temos aí 49 salmos desconhecidos. Olha só, assim o Espírito Santo, ele inspirou e conduziu diferentes pessoas. Davi, Asaf, Emã, filhos de Coré, Etã, Moisés e entre outros. Olha só, o Espírito Santo, ele inspirou e conduziu diversas pessoas em diversos momentos para o quê? Para registrar que, independente dos contextos e épocas,
O Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo e dele somos dependentes. Olha só, todos os escritores, seja Davi, seja Asaf, filhos de Coré, Salomão, Etan, Emã, Moisés e os desconhecidos, todos eles foram inspirados por Deus, pelo seu Espírito, para nos mostrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Deus, o Espírito do Senhor, inspirou esses homens para escrever e nos levar a adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então nós vemos aqui no tópico 1.3 quem foram os autores dos Salmos. Então você não saia por aí dizendo que os Salmos foram escritos na sua totalidade por Davi. Não, os Salmos eles foram escritos por diversos autores, alguns desconhecidos. Amém? É um ponto interessante para nós aprendermos nessa manhã. Pois bem, tópico de número 1. O que foi que eu ensinei para você? Olha só, eu ensinei que o livro dos Salmos ensina, alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus. Costuma-se dividi-lo em 5 livros e que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Amém, meus irmãos? Está aí alguns irmãos conosco. Eu quero aqui saudar o nosso irmão Edson Garcia, nosso irmão Rodrigo Reis, nossa irmã Regina Luiza, e também os outros irmãos, nossa irmã Leila também. A paz do Senhor, irmã Leila, que Deus abençoe a irmã. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos continuar nossa aula? Tópico de número 2, vamos lá. Tópico de número 2, vamos falar agora sobre principais características do livro. Você não pode perder esse assunto, um assunto também importante para nós aprendermos nessa manhã. Principais características do livro de Salmos. Olha só, preste bem atenção. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Olha só. Então, o livro de Salmos, ele é classificado como livro poético. Nós encontramos na Bíblia algumas separações. Primeiro, nós vemos o Pentateuco. Nós encontramos depois o Pentateuco, nós encontramos os livros históricos. Também nós encontramos os livros poéticos. Também nós encontramos os profetas menores, os profetas maiores. Nós encontramos também na Bíblia os evangelhos, o livro de Atos. Nós encontramos também as epístolas. E também nós encontramos ali o livro da Revelação. Então a Bíblia, por um todo, ela é dividida em partes. O livro dos Salmos, ele é composto, ele está inserido nos livros poéticos, que é o quê? Quais são os livros poéticos? Jó, nós encontramos também Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são aí os livros poéticos. O livro de Salmos, então, é um livro poético. Olha só. Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. O que não significa que são textos fruto de imaginação humana. Olha só, o livro de Salmos é também uma inspiração divina. A Bíblia por um todo, ela é a palavra inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, assim também como o livro de Salmos. Olha só, vamos lá. A poesia hebraica, o livro de Salmos, ele contém uma poesia hebraica. Preste bem atenção nisso para você aprender isso, é muito importante. Olha só, a poesia hebraica trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rimas de sons, mas a rima de pensamentos. Olha só, o livro dos Salmos, ele não contém lá somente rima de palavras e sons. Você não vai encontrar no livro dos Salmos, por ele ser uma poesia, você não encontra nele rima de sons,
Mas você vai encontrar nele rima de quê? Rima de pensamento e ideias. As poesias dos nossos dias atuais, você vai encontrar lá rimas e sons. Mas no livro dos Salmos, nós encontramos o quê? Rima de pensamentos e rima de ideias. Olha só, vamos lá. Os hebreus ligavam mais para o conteúdo, o âmago, os principais e conceitos da poesia do que para a estética literária. Hoje em dia, meus irmãos, a pessoa que vai compor um poema, ela se detém mais, ela se aplica mais à estética literária, ao quê? A rima de sons. Porém, o livro dos Salmos, os autores que assim o escreveram, eles não se habituaram tanto com a estética literária, mas sim eles eles tiveram mais um âmago, eles conceituaram mais, nos mostraram mais o conceito da poesia, para nos mostrar mais os pensamentos e as ideias a qual eles queriam nos passar, nos transmitir. Nós vemos que a vantagem disso qual é? A vantagem disso é que a mensagem do poema, ela retém o seu efeito geral, quando traduzido para outra língua. Pouco se perde na tradução. A beleza, o sentimento e as expressões figuradas continuam essencialmente as mesmas. A poesia em geral, ela perde o seu valor poético quando traduzida para outras línguas, para empregar rima e ritmo. Olha só, a poesia hebraica, porém, preserva as características originais dos seus versos, independente do idioma. O que você quer falar com isso, irmão? Eu quero transmitir o seguinte para você. Se você pegar um poema escrito hoje, ao qual vai ter ali a estética literária, a rima de sons, se você o traduzir para outra língua, ele vai perder o sentido. Por quê? Porque ele vai perder a rima dos sons. Ele vai ser traduzido para outra língua, ele vai perder o sentido. Por quê? Porque ele foi traduzido para outra língua. Pegue um poema de hoje, escrito hoje, e traduza para outra língua. Ele perde o sentido. Porém, o livro dos Salmos não. Ele foi traduzido para diversas línguas, seja para o português, ao qual nós usamos, seja no hebraico, seja em outras línguas, no inglês, seja em diversas línguas. Para todas as línguas que ele foi traduzido, ele não perdeu sentido. Por quê? Porque ele não é composto pela estética literária, que é a rima de som, mas ele é composto pelos pensamentos e ideias. E você pode traduzir os salmos para a tradução que você quiser, para a língua que você quiser. Ele não perde o seu sentido. Por quê? Porque ele é composto não só por rimas, mas sim por pensamento e ideias. Ainda hoje, nós encontramos o salmo traduzido para o português, e nós encontramos nele ainda hoje os pensamentos e as ideias ao qual os autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nos quiseram nos transmitir. Então o salmo, ele não perde os seus pensamentos, as suas ideias, independente se seja traduzido ou não. Mas os poemas de hoje em dia, ele perde. Por quê? Porque ele é composto por rimas e por sons. Mas o salmo não. O salmo é composto por pensamento e ideias. Amém? Então vamos lá. A poesia hebraica, porém, preserva as características originais dos seus versos, independente do seu idioma. Vamos lá. Próximo tópico. Refrão. Olha só, nós encontramos no Salmo alguns refrão. Olha só, outra característica dos Salmos são os refrãos. Olha só, refrão, o que é refrão? Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Olha só, em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. Olha só, em alguns salmos é possível nós identificarmos algumas refrões. Olha só, algumas referidas repetições ao qual nos mostra com clareza aquilo que ele quer nos transmitir. Vamos lá, exemplo. Salmo de número 107. Você que tem Bíblia aí, abra comigo. Salmo de número 107. Vamos aqui identificar alguns refrãos no Salmo. Salmo de número 107. Olha só.
Salmo de número 107. Nós encontramos no Salmo 107 como exemplo, olha só, a repetição dos seguintes versos. Nós encontramos no Salmo 107 como exemplo algumas repetições. Quais são? Olha só, a repetição que nós encontramos é o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Olha só, versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Você vai ver essa repetição lá no versículo de número 13. Olha só o que diz lá no versículo 13. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Também vai ter lá no Salmo de número, o versículo de número 19. E também no versículo de número 28. E clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Olha só, o que é isso? Isso é um refrão. Isso são repetições que nós encontramos no Salmo de número 107. Mas não somente essa. Sabia que tem outra repetição? Qual que é a outra repetição? A outra repetição é: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aonde nós encontramos essas repetições? Versículo de número 8. Também no versículo de número 15. Também no versículo 21. E também no versículo de número 31. Aí você me pergunta, mas por que o salmista está trazendo tanta repetição? Qual é o significado de haver refrão, de haver repetição nesse Salmo número 107? Por quê? Olha só. Vamos entender isso. No primeiro refrão, nós percebemos claramente o grito por socorro. Olha só, o salmista no Salmo 107, ele dá ênfase, ele quer transmitir com repetições, com refrãos, o que? O pedido de socorro do salmista. Na segunda repetição, nós vemos o salmista nos dando ênfase, nos mostrando através de repetições, através de refrãos, o que? A gratidão e a resposta do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista, no Salmo 107, ele nos coloca esses refrãos, essas repetições, para nos mostrar, para dar ênfase, para nos mostrar o quê? Que ele clamou, que ele pediu ajuda a Deus. Ele coloca repetições nesses versículos. E ele coloca agora repetições nos mostrando o quê? Que Deus ouviu o seu pedido de socorro e atendeu a sua súplica. Por isso que ele coloca ênfase, o quê? Na petição e na resposta de Deus. Por isso que há repetições, refrãos no Salmo de número 107. No primeiro refrão, nós vemos claramente o grito de socorro. E na segunda repetição, no segundo refrão, nós encontramos o quê? A gratidão do salmista pela resposta do Senhor a ele. Por isso então que existem nos salmos alguns refrãos, para nos dar ênfase aquilo que ele quer nos transmitir. Amém? Olha só. Os refrãos têm importante função. Quais são as importâncias dos refrãos nos salmos? Olha só. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar, dar ênfase ao tema nele abordado. Então os refrãos, eles servem para quê? Para organizar o poema, o salmo, e para nos dar ênfase ao assunto a ser tratado, ao assunto que ele quer nos transmitir. Para isso que servem os refrãos nos salmos. Olha só, trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Amém? Então você entendeu aí o porquê que existe algumas repetições em alguns salmos. Isso é refrão. Ele quer nos transmitir, ele quer organizar, ele quer ali nos dar ênfase ao assunto a ser tratado. Olha só, então o que foi que eu ensinei nesse tópico 2 para você que está me assistindo ou irá me assistir? Eu ensinei que os escritores dos salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem de Deus. Amém? Vamos lá, tópico de número 3. Você que está me assistindo aí, comente, curta, compartilhe
em nome de Jesus. Tópico de número 3. Eu espero que você esteja sendo edificado, que você esteja entendendo, que você esteja aprendendo nessa manhã. Vamos lá. Tópico de número 3. Vamos trazer agora alguns esclarecimentos de algumas expressões ao qual encontramos no livro dos Salmos. Olha só. Tópico 3. Nesse tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos. Quais termos? Selá. Você já viu isso nos Salmos? Selá, Higaion, Miquitão, Gedutom, Masquios, degraus e entre outros. Olha só, vamos entender quais são o que significa esses termos. Selá, Higaion, Miquitão, Gedutom, Masquio e degraus. O que significa isso? Nós encontramos isso nas epígrafes dos Salmos. Mas por que eles colocaram esses termos? Vamos entender isso nesse momento. É importante destacar que não há um único entendimento sobre o significado desses termos, havendo constante debate sobre esses temas. Porém, chegou-se um consenso entre os estudiosos que esses termos significam isso que eu vou transmitir para vocês nesse momento. Vamos lá. Selá, Higaion e Miquitão. O que significa esses termos? Selá, Higaion e Miquitão. Vamos lá. São termos considerados técnicos. São termos técnicos. É muito importante nós aprendemos isso. Selá, Higaion e Miquitão são termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Olha só, algumas versões omitem esses termos, como a Nova Tradução Linguagem de Hoje e a Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Vamos lá. O termo selá, o que significa? O termo selá é bastante utilizado. Ocorre 71 vezes nos Salmos. Olha só, encontramos esses termos no Salmo 3, no Salmo 4, no Salmo 24, no Salmo 46 e entre outros salmos nós encontramos o termo selá. A Septuaginta considera como uma pausa, preste bem atenção, a Septuaginta, Bíblia do Antigo Testamento no grego, ela considera essa palavra, esse termo selá, como uma pausa ou interlúdio musical. Ou seja, quando o salmista está lá escrevendo o Salmo 46, ele está lá escrevendo: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai escrevendo, chega uma hora que ele vai colocar lá selá. O que significa esse selá? Esse selá significa um termo técnico, significa uma pausa. Significa que ele deu uma pausa no salmo. Ele pausou um salmo, ou ele ali, ele pausou aquele salmo. Olha só, Salmo de número 46, vamos entender isso, olha só. Versículo 3, diz lá: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aí está lá entre parênteses, selá. O que significa? Que ele pausou o salmo. Então selá significa uma pausa no salmo. E o que significa Higaion? O que significa o termo Higaion? Nós encontramos o termo Higaion lá no Salmo de número 9. Salmo 9, versículo 16. Olha só. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Aí está lá entre parênteses. Higaion, selá. O que significa isso? O que o salmista quis dizer colocando esses termos técnicos entre parênteses no Salmo 9, versículo de número 16? Significa, o termo Higaion significa que pode se referir a um momento para meditação. Olha só, preste bem atenção. O termo Higaion significa um termo usado para momento de meditação. Então, quando o salmista, lá no Salmo 9, versículo 16, ele escreveu o salmo: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos.
Aí está lá entre parênteses, Igaion Selah. O que significa? Que ele pausou o salmo para quê? Para um momento de meditação. Amém? Então o termo Igaion significa uma pausa para um momento de meditação. Significa que o salmista ele pausou para meditar um pouco antes de continuar a escrita do salmo. Mas e o termo miquitão? O que significa esse termo miquitão? Encontramos lá no Salmo 56. Salmo 56. Vamos lá conferir? Salmo 56. Olha só. Nós encontramos lá na epígrafe do Salmo. Salmo 56. A sua epígrafe. Olha só. Está dizendo lá. Miquitão de Davi. Para o cantor mor. Sobre Jonati, Elém, Recoquim. Quando os filisteus o prenderam em Gate. Nós encontramos o termo miquitão lá na epígrafe do Salmo 56. O que significa o termo miquitão? Olha só, o termo miquitão pode se referir à oração silenciosa. Então, o termo miquitão, ele pode se referir a uma oração silenciosa. Vamos lá de novo. Epígrafe do Salmo 56. Lá nos diz o seguinte: miquitão de Davi para o cantor mor. Miquitão de Davi para o cantor mor. Ou seja, vamos traduzir isso. Ou seja, momento de oração silenciosa de Davi para o cantor mor. Entendeu isso? Então, miquitão, o termo miquitão significa oração silenciosa. Salmo 56. A epígrafe nos diz oração silenciosa de Davi para o cantor mor. Então, o termo miquitão significa oração silenciosa. Vamos lá de novo. Selah. Selah significa pausa. Igaion, pausa para o momento de meditação. E miquitão. Miquitão significa oração silenciosa. Amém? Você está entendendo? Vamos lá. Também encontramos, meus irmãos, alguns termos que, por exemplo, cantor mor. O que significa cantor mor? Encontramos lá no Salmo 4, Salmo 22, Salmo 77. Olha só. Cantor mor, aí, significa mestre de canto. Também encontramos o termo neginote. O que significa neginote? Neginote ou negnote. Significa o quê? Um instrumento de corda. Olha só, Salmo de número 76. Olha só, a epígrafe do Salmo 76 vai dizer: Salmo e cântico de Asaf, para o cantor mor, para o mestre de canto, sobre negnote, sobre instrumento de corda. Entendeu? Tá vendo que é muito importante esses detalhes? Às vezes nós estamos ali lendo o Salmo, encontramos essas palavras como selah, negnote, cantor mor, miquitão, igaion, e nós não sabemos o que significa isso. Mas, então, cantor mor, mestre de canto, negnote ou negnote, significa instrumento de corda. Significa que o salmo foi escrito por um instrumento de corda. O salmista, ele salmodiou com um instrumento de corda. O Salmo 76. Salmo e cântico de Asaf para o cantor mor, sobre instrumento de corda, sobre negnote. Amém? E também encontramos a palavra, o termo gitite. O que significa isso? Salmo gitite. Olha só. Salmo de número 81. Um exemplo, Salmo 81. Olha só. A epígrafe do Salmo 81. Salmo de Asaf, para o mestre de canto, para o cantor mor, sobre gitite. Sobre o quê? O que significa gitite? Significa os lagares. Os lagares. Então, vamos lá. Traduzindo essa epígrafe. Salmo de Asaf para o mestre de canto, para o cantor mor, sobre os lagares. Então, gitite significa lagares. Os lagares. Encontramos isso no Salmo 8, Salmo 81 e Salmo 84. Gitite significa os lagares. Vamos lá, mais uma vez? Então, selah, pausa. Igaion,
pausa para momento de meditação. Mictão, oração silenciosa. Cantor mor, mestre de canto. Neginote ou negnote, instrumento de corda. E gitite, os lagares. Amém? Você entendeu isso? É muito importante esses detalhes. Vamos lá. Você já encontrou também os termos Jedutom e Mesquil? O que significa os termos Jedutom e Mesquil? Vamos lá. Salmo de número, um exemplo. Vamos pegar o Salmo 77. Olha só. Salmo 77. A epígrafe do Salmo vai dizer: Salmo de Asaf para o cantor mor por Jedutom. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Salmo de Asaf, a epígrafe. O Salmo de Asaf para o mestre de canto, para o cantor mor por Jedutom. O que significa Jedutom? Olha só, vamos entender isso. Jedutom era da família dos levitas e habilidoso na música. Então, Jedutom era um homem que era o que? Habilidoso na música e também das famílias dos levitas. Então, Jedutom é uma pessoa. Olha só, Jedutom é um homem habilidoso na música e da família dos levitas. Salmo de Asaf por cantor mor por Jedutom. Olha só. Junto com Asaf e Emã, seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. E o termo mesquil? O que significa o termo masquil? O termo masquil é encontrado lá no Salmo 32, 42, 44 e 45. Vamos pegar como exemplo o Salmo de número 45. Olha só. Salmo 45. Olha só. A epígrafe do Salmo nos diz: masquil, cântico de amor para o mestre de canto, para o cantor mor, entre os filhos de Coré, sobre Sozanim. Olha só que interessante. Então, meus irmãos, masquil podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático. Então, o termo masquil significa um salmo de entendimento ou um salmo didático, um salmo de ensino. Então, quando você encontrar o termo masquil, significa que aquele salmo é um salmo didático, um salmo de entendimento. Amém? Você entendeu isso? E degraus? Já viu esse termo degraus? Nós vemos que degraus ele é composto por um conjunto de 15 salmos. Do Salmo 120 ao Salmo de número 134. Todos esses salmos eles são compostos por um grupo de cântico de degraus. Por que degraus? O que significa essa palavra? Por que esses 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, usou-se a palavra, o termo degraus? Por quê? Vamos entender isso. Olha só, degraus. Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos do Salmo 120 ao Salmo 134. Olha só, a Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Então a Bíblia judaica completa, ela traduz essa palavra degraus como o quê? Como uma canção da subida. Há diversas interpretações para o uso desse título degraus, sendo a mais provável a que se faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Então chegou-se um consenso que esse termo degraus era usado através de cânticos entoados pelos peregrinos quando estes subiam para Jerusalém. Então, degraus é um termo, são cânticos entoados a Deus por peregrinos quando estes subiam para Jerusalém. Na sua subida para Jerusalém, eles cantavam, entoavam, louvavam a Deus com esses salmos de degraus. Salmo 120 ao Salmo 134. 15 salmos. Amém? Você entendeu o que significa degraus? Pois bem,
Nesse tópico de número 3, ao qual nós estamos terminando aqui, o que foi que eu ensinei para você? Eu ensinei que os significados dos termos Selá, Igaion, Miquiton, Jedutom, Masquil, Edegral, entre outros, no livro dos Salmos, são abrangentes, havendo constante debate sobre o tema. Vamos lá então, conclusão. Conclusão. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária, expressa em muitos cânticos. Então, meus irmãos, nessa aula de número 1, a qual nós iniciamos hoje, a nossa nova revistinha da editora Betel, eu aqui transmiti, eu lecionei para você a lição de número 1, que tem aí como título Salmo, um guia devocional para o cristão. Meus irmãos, essa revistinha está muito boa. Infelizmente, a gente não está podendo ali estar na escola bíblica nos templos, devido a essa pandemia. Mas eu estou aqui fazendo uso desse meio de comunicação, essa live no Facebook, para te transmitir, para que nós venhamos aprender junto. Talvez eu não seja a pessoa mais capacitada para isso, mas aqui eu preparei esse ensinamento para te transmitir, para que nós juntos pudéssemos aprender um pouco sobre o livro de Salmos. Hoje, meus irmãos, foi apenas uma introdução desse livro. Estaremos aqui lecionando diversas aulas, nos aprofundando mais sobre esse assunto, sobre o tema, o livro dos Salmos. É uma revistinha muito boa, meus irmãos, não fique de fora. Você que assistiu aí, curta, compartilhe, comente, para que essa aula venha alcançar mais pessoas, amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. Que Deus te abençoe, deixa aqui meu abraço, a minha paz do Senhor, a minha saudação a você, amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe nosso pastor Davi, pastora Rose, a igreja do Tijuco Preto, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero aqui saudar também a nossa irmã Leila. Deus abençoe a irmã Leila, a paz do Senhor, ela que comentou dizendo, a paz do Senhor é interessante, eu não sabia sobre a divisória do Salmo. Olha só que interessante, olha só o que ela comentou. Ela não sabia sobre a divisão do livro do Salmo. Nessa manhã eu creio que ela aprendeu. Se tiver alguma dúvida aí, nos mande aí a sua dúvida. Também aqui nossa irmã Edmar, juntamente com a nossa irmã Fernanda, mandou aqui, bom dia, a paz do Senhor Jesus, estamos aprendendo mais ainda a palavra de Deus. Também nossa irmã Maica, nossa irmã Pamela, que Deus abençoe ali, os líderes de jovens do Tijuco Preto, eles aqui dizer aqui, glória, Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe a todos, você que assistiu, você que vai assistir, por quê? Porque vai estar salvo aqui essa aula, que Deus te abençoe, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para todo sempre e toda a eternidade. Foi muito bom estar com você nessa manhã, que Deus te abençoe, um abraço, a paz.